Olá pessoal, Adriana Calado TV. Hoje acordei, levei um susto quando liguei a televisão. Liguei a televisão na Welt.de, que é um dos canais mais importantes aqui da Alemanha, e estava aparecendo um incêndio na floresta, né, amazônica, e apareceu o Bolsonaro, apareceu também, na televisão falou que ele culpou as ONGs, né, sobre esse acontecido, e também disse que em julho desse ano foi desmatado 4 vezes mais do que no mesmo mês do ano passado. Em comparação com o ano passado, aumentou muito mais, e a pior queimada nos últimos 7 anos, né, esse incêndio horrível que aconteceu. E, bom, há poucos dias atrás, vocês sabem, também foi notícia destacada nos jornais daqui, o caso da Noruega e da Alemanha terem congelado o repasse de verba para a Amazônia. A Noruega congelou, recusou passar os 134 milhões, né, de reais, e a Alemanha, 155 milhões de reais, né? Eles alegam que o governo atual não está contribuindo com projetos para melhoria do desmatamento. Muito pelo contrário, o desmatamento aumentou. Gente, tem prova do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles fazem imagens com satélites e mostrou que o desmatamento no Brasil piorou muito dos últimos meses para cá. Então, por isso, a Alemanha e a Noruega não querem contribuir, investir, né? Não querem repassar a verba para o Fundo Amazônia, enquanto o governo no Brasil não tomar medidas eficientes para diminuir o desmatamento. E aí o presidente Bolsonaro, como vocês sabem, respondeu a Angela Merkel que ela pegue o dinheiro dela e refloreste a Alemanha. Então, a pergunta é: a Alemanha precisa de reflorestamento? Precisa mais do que do Brasil? O fato é o seguinte, gente, a Alemanha tem 33% de área verde, né? É coberta por 33% de área verde, e a Noruega, eu vou falar desses dois países, são os dois países que o Bolsonaro deu essa resposta um pouco debochada. A Noruega tem 40% de floresta e a Alemanha 33% de floresta, de área verde. O Brasil tem 63%, é coberto por 63%, ou seja, ainda tem mais território verde do que a Alemanha e a Noruega. Sendo que a diferença, gente, é que isso são satélites que mostram, isso são órgãos especiais que tratam disso, que comprovam, são fatos, são números. Não tem como brigar não tem como ignorar, não tem como mentir, não tem como brigar com números, gente. Eles tiram foto, eles vêm, fazem imagens, não tem como querer ignorar esse fato. Então, a diferença é que, enquanto o Brasil está desmatando nesses últimos períodos, nos últimos anos está desmatando, a Noruega e a Alemanha e a Europa, de um modo geral, está fazendo reflorestamento, ou seja, apesar de ainda ter uma área menor, verde, ela está se recuperando gradativamente, enquanto que no Brasil, apesar de ter mais área, ela a cada ano está piorando, né? Tá queimando, tá havendo queimadas. O que acontece para o desmatamento? É a exploração de madeira. O que acontece para a perda de floresta na Amazônia? É a exploração de madeira e o desmatamento. Essas duas coisas, o corte de madeiras desnecessário e o desmatamento, essas duas coisas fazem com que a floresta vá se perdendo, né? Vá diminuindo. Então, a floresta amazônica, eu anotei aqui, gente, eu pesquisei em várias fontes, né? Eu pesquisei, para vocês saberem a fonte, Deutschland.de, Deutsche Welle, Welt.de, na embaixada, vídeo da Embaixada da Alemanha também, várias fontes. Então, a floresta amazônica perdeu uma área nos últimos 12 meses do tamanho de 500 mil campos de futebol. 500 mil!
campos de futebol. É muita coisa. Foi o equivalente a 5.054 quilômetros quadrados de agosto de 2018 a julho de 2019. É muito território, gente, é muita floresta perdida. Então, era isso que eu queria falar. E eu também esqueci de falar uma coisa para vocês. Vocês me perguntaram aí no canal como foi a reação aqui dos alemães com relação a isso, a essas notícias, né? Bom, houve um programa que é um programa famoso, que é Extra 3, que é apresentado pelo Christian Ehring, que é o apresentador do programa. Ele ridicularizou o Bolsonaro, né? Dizendo que, inclusive, intitulando ele de Depp von Ipanema. Depp em alemão é idiota, como se fosse idiota de Ipanema, né? E ele falou que o Bolsonaro é o Samba Trump. Eu vou resumir mais ou menos o que ele falou. O Bolsonaro é o Samba Trump. E ele disse, gente, que a cada minuto, uma parte da Amazônia desaparece, o equivalente a 3 campos de futebol. 3 campos de futebol. Ele inclusive fez piada sobre o futebol, né? Nesse sentido, que é melhor desaparecer realmente um campo de futebol do que uma Amazônia. Fez uma piada nessa. Ele é famoso por fazer piadas e tal, e ao mesmo tempo fazer um humor dando notícias sérias, né? Então, ele disse que para o Bolsonaro tanto faz se a ministra do Meio Ambiente, Svenja Schulze, parar de cortar verba para a Amazônia, tanto faz, né? Para ele é mais importante o acordo entre os países do Mercosul com a Europa, ou seja, com a União Europeia. Isso foram palavras desse apresentador, é só para vocês saberem como foi a repercussão aqui, foi palavras desse apresentador de televisão, que ele dá notícias ironizando, né? Fazendo também piadas, mas ele dá também dados e notícias sérias. Bom, como é a repercussão? Gente, o Bolsonaro não tem uma boa fama na Alemanha, não vou mentir para vocês. Primeiro porque a Alemanha vê ele como um político de extrema direita, e a Alemanha não tem tolerância com extrema direita, porque não é que não tenha tolerância, eu me expressei mal, mas eles evitam a expansão da extrema direita, porque a extrema direita é radical e tem várias ideologias que comparadas do nazismo, né? E a Alemanha evita ao máximo que isso se repita, que essa mancha da história da Alemanha se repita aqui nos dias de hoje. Então a Alemanha não dá espaço para a extrema direita, e eles veem o Bolsonaro como extrema direita desde a época das eleições. Sempre quando eles falavam do Bolsonaro, agora até diminui um pouco, agora eu reparei que eles estão falando mais direita do que extrema direita, eu reparei isso, a mídia, os jornais e tal, mas eles na época da eleição eles falavam sempre o candidato à presidência do Brasil de extrema direita, Jair Bolsonaro, eles falavam sempre assim, tá? Eu tô passando para vocês o que é de fato o que acontece aqui, tá, gente? Não tô dando a minha opinião, mas eu tô falando para vocês a realidade do que acontece aqui. Então os alemães, só por esse fato, já não simpatizam muito com o presidente do Brasil. E agora, com essa história da Amazônia, é claro que menos ainda, porque, gente, é um assunto necessário, sempre foi um assunto necessário, mas atualmente é um assunto mega super abordado aqui na Alemanha, porque por causa das últimas eleições europeias, por causa da pressão de vários jovens com o Friday for Future, os políticos estão fazendo, inclusive, projetos para aumentar a passagem de avião, para que as pessoas andem mais de trem e de ônibus aqui pela Europa, né? Pela Europa, voos, eles querem diminuir os voos nacionais, né? E internacionais, mas aqui do continente europeu. Então é um assunto muito abordado aqui para diminuir o CO2, claro. Então é um assunto muito abordado aqui no momento. Então o que acontece? Aí vem essa história da Amazônia, que está desmatando, e agora com esse incêndio. Então realmente o Brasil está muito mal visto nesse sentido de governo.
E é isso, vocês me queriam saber como o Brasil está sendo visto, como foi a reação. Essa reação, o povo também sabe disso, claro, o povo informado, eles sabem disso e me perguntam às vezes, e sempre quando me perguntam eu falo assim, mas vocês estão com um presidente bem assim, bem inexperiente, ou ele não está fazendo coisas boas. Eles sempre falam assim, né, quando eles se referem ao presidente do Brasil aqui. É isso, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou fazer um outro vídeo sobre as florestas da Alemanha. Fiquem ligados aí que eu já pesquisei, eu vou fazer em breve, vou postar em breve um outro vídeo sobre as florestas da Alemanha, tá bom? Espero que eu tenha respondido bem a pergunta. E é isso. A área das florestas alemãs cresceu em mais de 1 milhão de hectares, eu esqueci de falar isso. Mais de 1 milhão de hectares nas últimas 5 décadas e cobrem 1/3 da área nacional. Hoje a Alemanha é um dos países mais densamente florestados da Europa, tá? Então terminei aqui os meus dados e, bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.